Bem-vindo ao podcast Igreja Sem Paredes. O meu nome é Rafael Santana Rossi e esse é o 12º episódio da nossa primeira temporada. Tiago, capítulo 2, versículo 5, diz assim: Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? É um questionamento. Há muito tempo o Espírito Santo está me incomodando acerca de um assunto. Tem ganhado força nos últimos anos um pensamento de que existem pessoas boas porque são adeptas de alguma ortodoxia religiosa, porque possuem bens, porque possuem um padrão moral aceitável. E por outro lado também existiriam pessoas ruins, porque não são adeptas da mesma bandeira religiosa, ou que às vezes nem levantam nenhuma bandeira religiosa, ou porque são pobres, ou porque não seguem um padrão moral aceitável. E isto não ocorre só dentro do cenário evangélico, porque este grupo, na verdade, é um reflexo do grande grupo social no qual está inserido. Até aqui você pode pensar, não ouvi nada demais, você está chovendo no molhado. Entretanto, o ponto doloroso é que muitos agem imbuídos por este pensamento, manipulam o evangelho da graça imbuídos por este pensamento, como se o evangelho de Jesus, fosse destinado só aos que são socialmente aceitos como bons. Fato é que nós vivemos em meio a uma sociedade rotuladora e altamente preconceituosa, não só na vertente racial, sexual e de gênero, que são as mais faladas e debatidas, mas também nas vertentes social, religiosa e moral. Neste contexto, eu ouço frases absurdas, como, bandido bom é bandido morto. E o pior, sendo falado e defendido por quem já se autorrotula como cristão. Nessa altura você deve estar se perguntando, por quê? O porquê dessa fala inicial? Bom, o motivo é que o evangelho verdadeiro, pregado e vivido por Cristo, não se adequa, não se amolda a tal forma de pensar. O amor de Deus em Jesus não é preconceituoso ou rotulador. João 3,16 joga tudo isso por terra. Deus amou o mundo de tal maneira, tomou a iniciativa de amar o mundo, e aí incluindo toda a humanidade e suas mazelas, que entregou Jesus, o Filho único, para morrer a morte do pecado que nos era destinada, possibilitando a salvação de todo. Repito, de todo aquele que crê, não importando sua condição ou sua situação no momento em que ele crê. O versículo lido de Tiago 2, capítulo 2, na verdade é uma pergunta que provoca, que nos conduz a uma verdade que reduz a pó todo este estigma rotulador e preconceituoso que pretende manipular a graça às vezes. Olha só a pergunta: não escolheu Deus os que para o mundo são pobres? Tem uma versão que diz, gente desprezada pelo mundo. E aí continua a pergunta, para serem ricos em fé e herdeiros do reino. Tem uma versão que diz, para serem os primeiros cidadãos do reino, com plenos direitos e privilégios. E aí continua, que ele prometeu aos que o amam, a única condição, o amor. Tiago, no capítulo 2, está exortando que não se deve fazer acepção de pessoas quando se tem a fé em Jesus Cristo. É o versículo 1. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas.
São 13 versículos confrontadores, a ponto de no versículo 9, Tiago escrever: se todavia fazei acepção de pessoas, cometeis pecado. Fazer acepção nada mais é do que tratar diferente, em razão de fatores que o homem estabelece como aceitavelmente discriminatórios. A graça e o amor de Deus revelados em Cristo não discrimina você, mas te abraça. Na graça vigora a lei do amor e não da exclusão. Na graça, a mulher adúltera não foi apedrejada quando surpreendida em flagrante pecado e levada perante Jesus, mesmo que assim determinasse a tradição judaica, porque o pecado acaba quando chega em Jesus. O pecado morre aos pés de Jesus. Na graça, o ladrão crucificado ao lado de Cristo, mesmo sendo legalmente digno daquela condenação, mesmo sendo excluído, do convívio social à força por sua conduta intolerável, ele pede que seja lembrado no reino e alcança a salvação por crer que aquele que ao seu lado estava sendo crucificado não era mais um ladrão, mas que ele podia salvá-lo não do mundo, mas de seus próprios pecados e da condenação eterna que lhe era reservada. Na graça, bandido bom não é bandido morto. Na graça, bandido bom é bandido salvo. Na graça, pecador bom é pecador salvo. Na graça, o filho pródigo, que recebe sua herança por antecipação, gasta tudo e fica na absoluta miséria, mas ainda assim é aceito pelo Pai quando decide voltar e confessar que pecou. Mas não apenas aceito como um trabalhador, como alguém que trabalha para sobreviver, que vive do lado de fora da casa do Pai. Não, ele foi restabelecido em todos os direitos de filho e herdeiro. Ele herdaria novamente quando o Pai morresse. A graça é isso, é essa explosão de amor, é esse paradoxo. Como nós bem dissemos no episódio anterior, a graça é para os desprezados e estigmatizados. A graça nos coloca na condição de cidadãos dos céus, com plenos direitos e privilégios. Basta crer. Basta aceitar essa explosão de amor que te espera de braços abertos na pessoa de Jesus Cristo. A graça, ela transforma. A graça, ela muda. O velho homem torna-se novo homem. A graça, ela provoca novo nascimento. Em Marcos 2,17, o próprio Cristo diz: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Na graça, todos pecaram, carecem da glória de Deus. Um abraço, te espero no nosso próximo episódio. Compartilhe essa palavra. Até.